Bruno, a Elisa chegou a tocar um pouco no tema de documentação rapidamente, e a gente vê esse volume só crescendo, né? Documentos eletrônicos, ambientes criptografados, as denúncias, canal de denúncia e denúncias tendo as pessoas mais seguras para fazer denúncias, até por canais mais eficientes e tendo toda a privacidade. Isso aumenta muito o volume de dados, né? Então, eu imagino que empresas, né? A gente tem empresas, representantes aqui, pessoas que eu já vi que estão aqui de empresas bilionárias, né? De capital aberto, listadas em Nova York, e empresas menores, de familiares, que têm um orçamento diferente. Como é que você dividisse um pouquinho com a gente o que você vê aí hoje, como você, né, a EPIC tem várias soluções de tecnologia, como é que você vê esse investimento para ser capaz de dar resposta, como a gente falou, de forma eficiente e rápida, no mundo com tanto documento digital, com tanta coisa para buscar e procurar e depurar? Valinho, primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço a você, o Marcelo, a Clay Compliance, por estar aqui com vocês. É uma satisfação. Eu sou apaixonado pelo tema. Eu estou o tempo inteiro falando sobre isso em diferentes espectros, eventos presenciais, remotos, etc. Então, assim, eu adoro falar sobre isso. E eu tenho isso para mim, não à toa tendo a minha empresa de treinamento, né? Porque eu acho que eu falo muito isso dentro da minha empresa, que nosso desafio maior no Brasil não é vender, é educar, né? Porque o Brasil vem muito analógico, né? Muito tempo muito analógico, né? E eu gosto para responder a sua pergunta, acho que a gente pode fazer rapidamente um retrospecto assim de como a prática de investigações caminhou nos últimos 10, 15 anos, né? Se a gente olhar 10, 15 anos para trás, a gente vai pensar aí que quem tinha uma área de investigação interna, que empresa? Praticamente empresa nenhuma tinha uma área disso, né? Quando tinha um problema, contratava uma consultoria, contratava um advogado, e isso tornava o processo relativamente caro, né? Porque você traz um terceiro, complexo, fazer um onboard da ferramenta, explicar, enfim, isso torna o processo um pouco mais complexo, né? De fato. Só que o que aconteceu? Com a implementação e o advento da implementação dos programas de compliance, canais de denúncia, né? Que as empresas tinham isso basicamente as multinacionais, né? As empresas locais não tinham essa prática, né? E o que aconteceu, e aí uma estatística da própria Allianz, né, que é uma das maiores empresas de canal de denúncia do Brasil, é de que o número de denúncias cresceu aproximadamente nos últimos 5 anos 72%. Então, a gente vê aumento do número de denúncias e como a Elisa e você trouxeram, o mundo sendo digitalizado, né? Cada vez mais informação digital, né? E-mail, é Teams, é OneDrive, é WhatsApp, é dado de catraca, é câmera, muita informação digital. Então a gente começa a ver um cenário perfeito, né? Um desastre perfeito, né? Que é o volume, as áreas, as empresas internalizando, passaram a se ver obrigadas a internalizar as práticas de compliance, inclusive as investigações. Porém, como as ferramentas de tecnologia para investigação elas sempre foram tidas como muito caras, elas sempre estiveram muito na mão das consultorias. Então, as áreas foram internalizadas, mas não as tecnologias, né? E isso é o que eu vejo que vem mudando, tá? Assim, as empresas estão procurando, começando a procurar ter as suas próprias tecnologias dentro de casa para, digamos, digitalizar os seus times internos e não ficarem tão dependentes das consultorias, né? E esse é um pouco do nosso desafio como Epic, né? Porque a gente trabalha com isso no mundo e no Brasil a gente não tem essa cultura, sabe? De ter a tecnologia na mão dentro de casa, etc. e tal. É, então, a, a gente, e se a gente for parar para pensar também, né, Valinho, a gente olhar o programa de compliance, a gente tem tecnologia para o canal de denúncia, a gente tem tecnologia para fazer due diligence, a gente tem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Tecnologia para fazer due diligence. A gente tem a Click Compliance para fazer a gestão do programa, né? Mas na hora de fazer a investigação, por vezes, as empresas fazem na mão, pega aquele dado, aquele e-mail,
como a Heloísa disse, cada vez mais e-mail, né, Heloísa? Cada vez mais dado, mais coisa, e bota no Outlook para fazer, né? Então a investigação conduzida exclusivamente internamente, sem tecnologia, se torna muito ineficiente. E na sua pergunta, sim, cada vez mais dado, cada vez mais coisa criptografada, é necessário investimento, né, em tecnologia para você tentar internalizar pelo menos boa parte dessas denúncias, pelo menos as denúncias de baixa e média complexidade. Afinal de contas, as de alta complexidade, muita complexidade, por vezes você vai acabar preferindo terceirizar, né, até para gerar uma certa independência. Mas a grande massa do que chega no canal é baixa e média complexidade. Aí entra um preconceito no mercado. Ah, para baixa e média criticidade eu não preciso de tecnologia, eu posso fazer na mão. O que eu acho errado, porque uma má conduta pode aparentar ser pequena. Fulano assediou ciclano. Isso pode ser classificado no primeiro momento como médio risco ou baixo risco. Só que isso pode ser um problema pervasivo. E você, por não ter a tecnologia apropriada, você acaba olhando para um negocinho que talvez possa ser muito maior. E se você tivesse tecnologia apropriada, você conseguiria fazer. E muita gente, muito cliente fala para mim assim, Bruno, mas eu faço no Outlook e eu acho. Aí eu sempre brinco duas coisas, com duas perguntas que eu faço. A primeira é quantas vezes por semana você procura o e-mail que você mandou, e você sabe a palavra que você usou, e você tem dificuldade de achar o desgraçado do e-mail. Né? Então, você investigar, pegar um e-mail de um terceiro, que você não sabe a palavra que ele usou, você imagina, você não sabe se o e-mail existe, e procurar no Outlook, é muito, muito, muito ineficiente. E aí o cliente fala para mim, ah, mas eu acho. O problema não é o que você acha. O problema é o que você não acha, mas deveria achar. Né? E aí entra um segundo preconceito que eu trago muito, é de que a tecnologia de descoberta eletrônica de dados, né, que é o que a gente chama de discovery, é o termo técnico, é um termo em inglês, infelizmente, mas é descoberta eletrônica de dados, existe o preconceito de que ele é caro. Ele não é caro. Ele é caro quando você precisa terceirizar caso a caso. Quando você internaliza essa ferramenta, você tem ferramentas de todos os custos, tem ferramentas mais caras, você tem ferramentas mais baratas. Obviamente, as mais caras são as melhores do mundo. Você tem ferramentas mais econômicas. Então, eu acho que a solução é para cada perfil de empresa, de senhoria, de opção de budget, chegar a uma ferramenta que lhe dê mais eficiência, porque ao passo que você tem mais eficiência com o seu time, você economiza dinheiro botando o seu time para pensar no que é estratégico, ao invés de perder tempo com ineficiência dentro do processo investigativo. Então, eu costumo dizer que internalizar a ferramenta é você fazer mais, melhor, mais rápido, mais barato, que eu acho que todo mundo quer. E isso também vai adequar para todos os budgets, dependendo da ferramenta que você escolher. Não, legal, Bruno, porque realmente o que você colocou, eu vejo não só esse preconceito, mas às vezes nem as pessoas não têm o conhecimento suficiente, porque as tecnologias vão mudando muito rápido, né? A gente fala aqui, se a gente fizer esse talks daqui a um ano, a Elisa e É você vão outra. trazer outras soluções, porque a coisa está acontecendo muito rápido. E aí é difícil acompanhar, mesmo que do lado de lá da empresa ele tem outra agenda, mesmo que tenha uma área, como você falou, dedicada, que poucas empresas têm uma área dedicada à investigação, o normal como você falou, ter um núcleo e terceirizar e contratar conforme a demanda, é muito difícil essa pessoa estar atualizada, porque ela está ali, né, um monte de atividades para serem feitas. Então, assim, eu acho que não é só o preconceito, mas o desconhecimento quanto às ferramentas e coisas que, às vezes, a gente até tem uma pergunta aqui, o que está acontecendo fora do Brasil, que eventualmente ainda não chegou aqui, né? E aí a pessoa está ligada a isso, é difícil, né? É mais fácil realmente para as empresas globais, como a PwC e a EPIC, estarem mais conectadas com o que está acontecendo no mundo.